Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eric e nós vamos resolver hoje esse exercício de geometria da FUVEST. Um exercício que não é um exercício muito difícil nem muito trabalhoso, desde que você aborde do modo mais adequado. Se não abordar do modo mais adequado, ele pode se tornar mais trabalhoso, ele pode se tornar mais difícil, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor jeito para resolvê-lo de um modo simples e rápido. Vamos lá? Deixa eu me encolher aqui. Me encolhendo na tela. Pronto, acho que assim já está bom. Pessoal, então vamos ler aqui, ó. Na figura, AB igual BD igual CD. Quando ele fala que nós temos lados congruentes, lados que têm a mesma medida, lados iguais, a gente tem que marcar esses lados com a mesma quantidade de barrinhas, né? Então ele está dizendo que AB igual BD igual CD. Então eu ponho uma barrinha em cada lado, ou duas, né? Mas a mesma quantidade em cada lado. E aí, pelas alternativas, dá para ver que ele quer que a gente relacione a medida do y, que é esse ângulo aqui em cima, com o x, que é esse ângulo aqui embaixo. Então eu preciso relacionar as medidas do y e do x, né? O y é o dobro de x, é a metade, é o triplo. Vamos ver o que vai dar aí. Bom, então, primeira coisa, né? Se a gente for olhar esse triângulo aqui, BAD, ó, BAD, o triângulo BAD, a gente vai ter que ele tem dois lados iguais, né? A gente tem aqui que ele tem dois lados iguais, o AB e o BD. Quando um triângulo tem dois lados congruentes, a gente chama esse triângulo de triângulo isósceles. Lembrando a propriedade, um triângulo isósceles, então ele vai ter dois lados com a mesma medida. O lado diferente, normalmente nós chamamos de base. Embora em um triângulo qualquer lado possa ser base, a gente costuma chamar de base o lado, no caso do triângulo isósceles, o lado que tem a medida diferente. E aí, pela propriedade do triângulo isósceles, esses ângulos da base vermelha, são congruentes. Eles têm a mesma medida, eles têm o mesmo tamanho. Então, aplicando isso no exercício, nós temos que o AB e o BD são congruentes, portanto, a base é esse lado que eu destaquei agora de azul. E os ângulos dessa base azul são os ângulos congruentes. Então, se eu tenho x numa ponta, na outra ponta da mesma base eu vou ter o outro x. Tá? Então, isso pela propriedade do triângulo isósceles. Agora, uma outra ideia bem interessante e que eu comentava com vocês no início, que vai tornar o exercício muito mais rápido, muito mais fácil de resolver. É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui no vértice B. Estão vendo? Esse ângulo no vértice B, ele é ângulo interno de um triângulo e ângulo externo de um outro triângulo. Então, sempre vocês têm que procurar ter essa visão, né? Que um ângulo pode ser interno de um triângulo e externo de outro. Depende de qual triângulo estamos falando. Então, se eu pensar no B, nesse ângulo aqui, ó, com relação ao triângulo BCD, aí ele é ângulo interno, correto? Porém, esse mesmo ângulo B, com relação ao triângulo ABD, ele é ângulo externo. Externo não só porque ele está fora do triângulo, externo porque ele é formado pelo lado BD desse triângulo e pelo prolongamento, pelo esticamento do lado AB. Correto? Então, um ângulo é chamado de externo quando ele é formado por um lado do triângulo e pelo prolongamento de outro. E quando um ângulo é externo, a medida dele, a medida aqui desse ângulo no vértice B, é equivalente à soma das medidas dos dois ângulos internos do triângulo que não estão do lado dele. Portanto, x mais x. Então, aqui vai ser 2x, porque é a soma desses dois internos que não estão do lado dele. Você quer ver um exemplo? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos descer aqui, ó.
Então, um exemplo aí do teorema do ângulo externo. Ó, então aqui a gente tem um triângulo. Digamos que esse ângulo mede 40 graus e esse ângulo mede 30 graus, tá? Só um exemplo. E aí eu vou prolongar esse lado aqui embaixo. E eu quero saber quanto mede esse ângulo aqui. Tá? Vou chamar ele de x. Esse x é ângulo externo. Por que ele é ângulo externo? Porque ele é formado por um lado do triângulo, que seria esse lado azul. Então ele é formado por um lado do triângulo e pelo prolongamento de um outro lado, que seria esse lado vermelho. Então, se ele é formado por um lado e pelo prolongamento de outro, ele é ângulo externo. E aí, quanto mede esse x? Pelo que eu falei para vocês, esse x vai ser o quê? A soma dos dois internos, então 40 e o 30, que não estão do lado dele. 40 mais 30 dá 70 graus. Professor, poderia fazer de um outro jeito? Eu faria de um outro jeito esse exercício. Eu já sei como você faria. Também pode ser. Que é achar primeiro esse ângulo azul, né? Completando 180 graus. Então, ó, 40 com 30 dá 70. 70 para chegar em 180. 180 menos 70 dá 110. E aí, uma vez que você achou 110, o x é quanto falta para 180. 110 mais x tem que dar 180. Ângulo raso, né? Meia volta. Então, você conclui que o x vale 70. Mas percebe que, desse jeito, eu dou muito mais volta. Né? Eu tenho que achar esse ângulo azul para depois achar o x, enquanto que, pelo teorema do ângulo externo, eu acho esse x direto, somando os dois internos que não estão do lado dele. Tá? Principalmente quando esses dois internos são representados por meio de letras, como no exercício que a gente está resolvendo. Então, é muito mais prático, muito mais fácil aplicar o teorema do ângulo externo. Então, voltando aqui. Mostrei para vocês, então, que esse ângulo era a soma de x com x, portanto, ele é 2x. Agora, vamos lá, continuando. O triângulo BCD também é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados com a mesma medida, o lado BD e o lado CD. Portanto, o lado diferente, o lado BC, é a base desse triângulo isósceles. E os ângulos, então, da base são congruentes. Se numa ponta eu tenho 2x, na outra ponta eu vou ter 2x também, certo? E aí a gente já pode ir para esse ângulo y. O y, quando você olha, ele está lá fora, né? Então já remete à ideia de ângulo externo. Agora, o y é ângulo externo de qual ou de quais triângulos? Porque lembra, para ser ângulo externo, não é só ele estar lá fora do triângulo. Ele tem que ser formado por um lado e pelo esticamento de outro lado. Então, eu posso dizer, por exemplo, que esse ângulo y, ó, vai ser ângulo externo. Vamos trocar aqui a cor. Ó, o y é formado pelo lado CD e pelo esticamento do lado AD. Certo? Ó. Então, se eu pego o lado CD do triângulo grandão, estico o lado AD do triângulo grandão, o triângulo ACD, forma o Y. Então, o Y é ângulo externo desse triângulo que eu acabei de falar, do ACD, porque ele é formado por um lado e pelo esticamento do outro, tá? Então, desses triângulos que a gente tem na figura, o Y é ângulo externo apenas desse, do ACD. Então, eu vou aplicar o teorema do ângulo externo nesse triângulo ACD. Ó, então, nesse triângulo ACD, que é o grandão, como o y é ângulo externo, então y vai ser igual à soma dos dois internos que não estão do lado dele. Quais são os dois internos que não estão do lado dele no triângulo grandão? Numa ponta é o x e na outra ponta é o 2x. Então, ele vai ser equivalente à soma de x com 2x. Portanto, o y é igual a 3x, que é a alternativa A
de Amora. Certo? Eu me estendi um pouco porque eu quis lembrar com vocês a ideia do triângulo isósceles e o teorema do ângulo externo, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Deixa aqui nos comentários. Eu queria saber de vocês se vocês costumam utilizar o teorema do ângulo externo. Vocês costumam utilizar o teorema do ângulo externo? Ou vocês nunca utilizam ou evitam? Esse teorema é importante, tá? Se vocês não utilizam, passem a utilizar, porque ele ajuda muito. Como vocês viram aqui, fica muito mais prático com ele. Então é isso, pessoal. Deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.